uma boa tarde para você. Tudo bem por aí? Hoje, terça-feira, 19 de março, dia de São José, padroeiro das famílias, de todas as nossas famílias, e por isso feriadão em São José dos Campos. Você que está aí descansando hoje, aproveite bastante, e você que está trabalhando assim como nós, siga firme e forte e em frente, tá certo? Por aqui as notícias de destaque do esporte, sempre ao vivo, com os comentários dele, o meu parceiro, Antônio Carmo. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Para você não ficar falando mal de mim, se falar que feriado eu não venho. Olha, estou aqui. Me perguntaram hoje, inclusive, se você viria, Antônio Carmo. Parabéns a São José dos Campos pelo dia do seu padroeiro, São José, que ele possa ajudar o esporte da cidade a melhorar a situação. O esporte que tem muitas famílias envolvidas Abraço também, a todo né? mundo aí. Gente, seguinte, olha, depois de 3 derrotas seguidas, o São José Basquetebol volta à quadra esta noite para enfrentar o Corinthians pela 25ª rodada do NBB. Os dois times já estão classificados à segunda fase, mas ainda disputam pontos para ter uma melhor colocação na tabela de classificação. Veja aí como a equipe joseense se preparou nesses apenas 2 dias de treino. Quando o próximo jogo é um confronto direto, nos treinos a quadra até se transforma em sala de aula. É isso mesmo. Em alguns momentos da preparação, o São José até deixa a bola um pouco de lado para estudar sobre o adversário, que nesse caso é considerado um rival. Vai ser um jogo bem intenso, já tem essa rivalidade desde antes, a gente espera que esteja lotado aqui para a gente sair com o objetivo que é a vitória. A equipe tem só mais 2 partidas para o fim da fase de classificação no NBB 11. E justo agora, o pivô Rafael Mineiro se tornou uma dúvida. Isso porque no último jogo contra o Bauru, ele torceu o tornozelo esquerdo e pode não estar em condições para o confronto desta terça contra o Corinthians. Se o jogador ficar de fora, o técnico Paulo Jaú terá que revezar o Coimbra e o Douglas Nunes na posição. Com a ausência dele, nós temos o Douglas, que faz bem essa posição, temos o Coimbra, que é da posição, só que o Coimbra tem uma função diferente. O Coimbra é mais de velocidade, mais rápido, corre a quadra toda. O Mineiro já é mais centralizado dentro do garrafão. Mas daí eu vou ter que fazer alguns ajustes, como eu já fiz no jogo de Franca. Com a ausência do Mineiro, a gente perde um pouco de força física. É o nosso pivô dominante hoje e com certeza vai fazer muita falta, mas se ele porventura não vir a jogar, eu posso vir fazer um pouco da função dele. Sobrecarrega um pouco os outros jogadores, mas é uma coisa que a gente já está acostumado, a gente vem trabalhando justamente para isso. Se tiver algum problema durante o decorrer do campeonato, a gente não sofrer muito. O jogo contra o Corinthians é um confronto direto porque as duas equipes estão em situações parecidas e brigam por um melhor posicionamento na tabela do NBB. Enquanto o São José está na 10ª posição, levando em conta o aproveitamento, o time da capital está uma colocação na frente, mas com um jogo a menos. Além disso, uma vitória agora acabaria com a sequência ruim da Águia de 3 derrotas seguidas. Vencer nessa reta final de fase de classificação também é importante por outro motivo. Se o São José encerrar essa etapa entre os 8 primeiros colocados, terá o direito de decidir os playoffs de oitavas de final em casa. E só de olhar essas imagens, dá para entender por que esse incentivo faz tanta diferença. A gente sabe que é importante ter um mando de quadra, né? E a gente sabe que aqui com a nossa torcida vai ser um 6º jogador, vai ser um apoio a mais para a gente no playoff. Então eu acredito que esse jogo vai ser muito importante para a gente conseguir ficar entre os 8, que é uma vantagem para nós para o playoff agora. Restam aí 2 jogos apenas para o São José, já o Corinthians tem 13, então ainda tem essa vantagem de ainda faltar mais uma partida. Hoje, Antônio Carmo, depois de 3 jogos sem vencer, né? O último foi o Vasco da Gama, que o São José venceu, um jogo fora, 2 jogos em casa com derrota. Mas o time, Andressa, ganhou, esse é um fator que tem que ser avaliado, ele ganhou os jogos que precisava. Por exemplo, ele ganhou esse jogo do Vasco, que era fundamental. O Vasco está brigando agora com o Joinville e um dos dois vai cair. Se ele tivesse perdido do Vasco, a situação estaria complicada. Mas ele do Joinville ali. Perdeu por pouquinho também, deu essa vacilada, a gente pode dizer assim, contra o Joinville? A gente olha assim, às vezes, Andressa, o Joinville é a lanterna do campeonato, você tem a obrigação de chegar lá e ganhar. Acho que foi sábado, o Pinheiros, com esse baita time e tal, lutando pelo primeiro lugar, perdeu do Brasília. Lá num jogo que o Brasília virou no finalzinho. Então, não tem jogo fácil. Aí há um equilíbrio. O São José, olha assim, André, ele não é tão
não tem um elenco assim tão maravilhosamente superior ao Vasco, ao Joinville. Tem um time competitivo que foi se arrumando com um bom trabalho. Conta, né? Bom trabalho da comissão técnica, do Paulo Jaú, com todos os problemas. Pivô, né? Os pivôs do São José, vira e mexe, estão machucados, tem um, tem outro. Falta isso aí, falta um pouco mais. Jogador suspenso, aquela coisa toda. Mas o time, eu tenho a visão do seguinte, André, que o time voltou ao NBB esse ano, entrou em cima da hora, aquela correria toda lá. Superando todas as adversidades extra-quadra e dentro de quadra no também, brasileiro, né? no NBB. Sempre comentei isso aqui. Entra com o pezinho no chão, assim, não vamos cair. Não vai cair, pronto. Se der para classificar entre os 12, classificou. Então agora, então vamos brigar pelo 8º lugar. Ótimo, aí vai tendo os 2 primeiros objetivos já foram alcançados. Então, nesses jogos seguidos em casa, Andressa, nós comentamos aqui que, teoricamente, o jogo onde ele tinha mais chance de vencer é o jogo de hoje, que é um equilíbrio. Ele ganhou do Corinthians já no primeiro turno lá. Contra o Bauru era um outro jogo, que ele também já havia vencido o Bauru lá, mas o Bauru vem crescendo, vem melhorando. Né, Contra a Franca e Paulistano, Andressa, você dá, deixa Deus dará aí, porque você conseguiu alguma coisa, já perdeu de Franca, e acho muito difícil ganhar do Paulistano terça-feira que vem. Então, a coisa está aí. Em termos de classificação, ele tem o mesmo número de vitórias do Corinthians, né? Mas se ganhar hoje, aí ele além de fazer 10 vitórias, ele fica numa situação melhor, Andrés, porque ele já ganharia 2 vezes. Sim. Ganhou do Corinthians lá no primeiro turno e ganharia em São José hoje. Passaria o Bauru, né? Que ele também tem a vantagem de ter ganho um jogo e perdido o outro, mas no saldo de cestas ele ter um saldo melhor. Então, tá na briga aí. Agora hoje tem que ganhar. Se ele não ganhar hoje, Andrés, provavelmente ele vai terminar em 11º ou 12º lugar na classificação. Acho que aí 11º, vai perder aquela gordurinha porque até o 8º, Andrés, para quem está nos acompanhando aí do basquete, mas por que estão falando isso? Bom, porque para quem não está ainda bem inteirado, termina terça-feira que vem essa fase classificatória, os 4 primeiros já vão descansar, aí o 5º joga contra o 12º, o 6º contra o 11º, e quem fica até o 8º, né, André? Você tem a vantagem de fazer o primeiro jogo fora e eventualmente 2 em casa. É isso que o São José está buscando, Exatamente. Ficar pelo menos até um 8º lugar, para ficar numa situação melhor no campeonato, com chances aí até de passar depois para umas quartas de final, onde o buraco já vai ser logicamente mais embaixo. Uma coisa de cada vez. Mas hoje é um bom jogo, o horário é 5 da tarde, Antônio até Carlos. para quem está desatento aí. Por que esse horário? Porque é feriado de São José dos Campos, o pessoal preferiu fazer essa mudança no horário. O jogo, então, às 5 da tarde. O torcedor pode ir lá prestigiar, comparecer, ajudar, empurrar o time. Bom jogo, não vai ser fácil. O Corinthians sabe também que se ganhar hoje, né, ele já tira um concorrente direto ali. Uma boa partida, boa sorte pro São José. Boa sorte, partida às 5 horas, ginásio Lineu de Moura. E amanhã as emoções desse jogão você confere aqui no Donos da Bola. Daqui a pouco a gente fala do São José Esporte Clube e a preparação da Águia do Vale para a estreia no Paulista da 2ª Divisão. E tem muito mais de esporte para você ainda hoje.